Olá, 31 de outubro, e não vamos falar sobre Halloween, Dia das Bruxas, mas sim da Reforma Protestante. Num dia como esse, só que em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano chamado Martinho Lutero afixava nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra os erros e pecados da igreja de sua época. Esse movimento ecoou da Alemanha, alcançando toda a Europa, e mudando drasticamente o rumo da cristandade em todo o mundo. Lutero foi apenas um dentre tantos outros que desejavam um retorno a uma fé mais autêntica, que se assemelhasse ao que estava descrito na Palavra de Deus. Mas, pensando nisso, celebrar uma reforma sem uma mudança genuína do coração é viver de maneira vazia, um evento que promulgava transformações profundas na igreja e também na sociedade. O protestantismo surgiu em uma época difícil, de escuridão espiritual e de escândalos no seio da igreja. O povo vivia na ignorância das escrituras, cheios de superstições, crendices e alheios às verdades do evangelho. Parecido um pouco com o nosso tempo de muita obscuridade. Um dos primeiros documentos da Reforma declarava o seguinte: qual é a igreja verdadeira e santa? Não há nenhuma pregação ou doutrina segura, senão aquela que permanece fiel à palavra de Deus. Segundo o mandamento divino, nenhuma outra doutrina deve ser pregada. Todo texto das santas e divinas escrituras deve ser elucidado e explicado por outros textos. Esse livro santo é necessário em todas as coisas para o cristão. Brilha claramente na sua própria luz e é vista iluminando as trevas. Estamos resolutos pela graça de Deus e com sua ajuda a permanecermos exclusivamente na Palavra de Deus, no Santo Evangelho contido nos livros do Antigo e do Novo Testamento. Somente essa palavra deve ser pregada e nada que seja contrário a ela. É a única verdade. É o juiz certo de toda doutrina e conduta cristã. Não pode nos enganar nem lograr. Meus amigos, como precisamos da palavra para guiar, nortear, transformar as nossas vidas. Esta palavra é tão atual nos dias de hoje como foi nos dias em que foram escritas. Como o apóstolo Paulo declarou aos Romanos: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Essa é a verdadeira reforma, que começa no coração do homem, que se deixa ser transformado pelo poder do Espírito Santo e de sua palavra, de modo que somos moldados de acordo com esta santa palavra para a glória de Deus. Essa reforma alcança não apenas nossos costumes, mas principalmente a nossa cosmovisão, o nosso pensamento, os lugares mais escondidos de nossa alma, e muda radicalmente nossa postura acerca de todas as coisas. Que nesse dia, onde celebramos 503 anos da reforma, uma reforma do pensamento, do coração, das atitudes, possa existir em nossas vidas, senão estaremos cometendo os mesmos erros que um dia professamos combater, um dia protestamos contra eles. A igreja reformada sempre reformando, de acordo com a palavra de Deus. Da reforma protestante do século XVI até os dias atuais, continua ecoando o som. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória, somente a Deus. Pense nisso. Que Deus transforme o seu coração e mude o seu caráter para a glória do seu nome. Vamos reformar, principalmente o nosso coração.